Fala, gente. A gente tá aqui conversando mais um episódio do Paris Cast, na verdade, o primeiro episódio. E eu tô aqui ao lado da nossa convidada especial, deputada Cibele Moura, que nós podemos dizer que é a deputada de Paripueira, né? Por que não? Deputada mais votada em Paripueira por 2 vezes seguidas. É a filha do atual prefeito, que é o prefeito Abraão Moura. E é uma pessoa que tem mais serviço prestado no meio de Paripueira. E a gente fica feliz de ter ela aqui abrindo o Pariscast. Deputada, muito obrigado por atender esse convite. Para a gente é uma alegria muito grande lhe ter aqui. E eu queria, de antemão, agradecer também aos nossos parceiros que estão aqui nos ajudando também a realizar esse primeiro episódio e o Pariscast, né, que está começando agora, que é o prefeito Abraão, que vem sendo um apoiador nosso aí, o deputado Mesac, também que vem nos dando uma força, junto com a deputada Cibele. E a gente que está aqui para discutir de maneira leve a vida da nossa deputada Cibele Moura. Cibele, comece a contar para a gente aí como foi nascer nesse berço. A gente sabe que seu pai já tem uma longa história política e eu queria começar este podcast lhe perguntando como foi ser a filha do prefeito de Paripueira antes de ser deputada e ver o serviço sendo prestado, né? Ver sua família sempre envolvida em política. Como foi seguir essa veia? A gente sabe que suas irmãs ainda não seguiram esse caminho, mas você Duvido muito que sigam, inclusive. Mas você seguiu a veia da família. E conta pra gente aí como é que foi seguir esse caminho. Primeiro eu queria lhe agradecer, Gustavo, pelo convite, agradecer a todo mundo que nos assiste. Dizer que eu não tenho dúvida que o podcast vai ser um sucesso grande. Amém. Isso daqui vai dar muito seguidor pra você. Eu espero que sobra um pouquinho pra mim também. Quem tá vendo aí que segue o Gustavo, aproveita e me segue. Amém. Mas, respondendo sua pergunta... Bom, quando meu pai virou prefeito de Paripueira no primeiro mandato, 2008 foi a eleição, eu tinha 11 anos de idade. Eu era muito jovem. Sim. E uma criança de 11 anos... É aquela idade que você começa a perguntar, você vai ser o quê? O que é que você vai fazer da vida? Começando a entender o mundo, né? E eu queria ser 2 coisas. A primeira, eu queria ser modelo. A altura deixou, mas o peso não deixa, não. Tem que ser muito magra, corridiça. E a segunda, eu dizia que queria ser prefeita de Paripueira. E aí, quem tá assistindo a gente pode dizer, isso é muita influência do pai, influência da família. Também, não tem como correr disso, porque quando a gente enxerga um trabalho sendo bem feito, quando a gente acredita que algo realmente muda a vida das pessoas, a gente gosta e quer seguir. Assim com quem tem pais médicos, por exemplo. Claro. Normalmente, quando você vê um casal de médicos que se casam, o filho tende a também ser médico. Pais engenheiros e assim por diante. Meu caso, pai pastor, pai né? pastor, exatamente. Então, são inspirações e pessoas que a gente acredita que fazem o bem, pessoas que a gente acredita que é o melhor caminho para se seguir. E aí, eu muito jovem, cresci vendo meu pai trabalhar, cresci também sentindo o que é que a política faz de bom e o que é que faz de ruim, porque também não achem que é só coisa boa, tem muita abdicação, a família sofre muito, a família fica muito de lado em vários momentos. Verdade. Mas eu sempre gostei muito. Tem uma história que minha mãe conta que quando meu pai era prefeito, o primeiro mandato dele, a gente pegou a Paripueira de um jeito, quem é mais novo talvez não lembre, mas com certeza quem já tem seus 30 pra frente, que já devia ter ali uns seus 20 anos naquela época, lembra de Paripueira da lama, do lixo e do urubu. E aí, como a cidade estava muito bagunçada, ali foi de uma força-tarefa que ele chegava em casa para passar 4, 5 horas só para dormir e correr pra rua de novo. Não existiu por alguns anos períodos familiares. Sim. Era muito raro, era muito trabalho, muita coisa. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma gestão estruturada, com secretários extremamente competentes que já sabem o caminho. A gestão, ela já roda por si só. E o prefeito consegue hoje dar assistência à família que não consegue. Exatamente. Por já conhecer a máquina da maneira que conhece. E aí, meu pai chegava em casa, acho que era em torno de 11h30, meia-noite todo dia. Eu tinha 11, 12, 13 anos na época. Meia-noite para uma criança de 12 anos é tarde, porque eu estudava de manhã. Meu colégio começava às 6h50 da manhã. E aí, eu esperava meu pai todas as noites. Eu jantava, 7 horas da noite, que também ninguém vai esperar até meia-noite. Ninguém é de ferro. E jantava de novo às meia-noite. Com ele. Aí ele começou a estragar a minha ideia de ser modelo. Para poder conversar com ele, para entender o que estava acontecendo e dar os meus pitacos. Para dizer, você tá errando política aqui, você tá fazendo aqui. Tem que fazer isso aqui com 11 anos de idade. Com 11, 12.
E ele fingia que estava concordando comigo, né? Sim. Só fazia o que queria. Sim, eu vou fazer isso aí mesmo. Pode ficar tranquilo. E aí, cresci nesse meio e gosto muito. Quando eu fiz 18 anos, entrei na Juventude do PSDB. Ali, quem assiste pode não acreditar, mas não tinha pretensão nenhuma de ser candidata a deputada naquele momento. Nenhuma. Entrei porque realmente gostei, entrei porque queria ajudar nas campanhas municipais. E viu bem que pode ser feito através da política, né? Um ano depois, existiu a possibilidade de eu ser candidata. E aí meu pai já contou a história, a população de Paripueira deve conhecer. Mas ele foi contra. Ele fez, você não vai ser candidato, isso é loucura. Foi contra. Foi contra. Minha mãe é contra até hoje. Por ela, eu tava trabalhando em outra coisa. Dela e acabou. Mas ele foi contra. Ele fez, não, eu sei o que abre mão, você é muito jovem, você tem 21 anos, você ainda não acabou a faculdade. Eu fiz, não, mas eu vou. Aí eu fiz um compromisso com ele. Ele fez, acaba a faculdade. Eu fiz, vai acabar. Aí acabei a faculdade. Acabei ela já no primeiro ano de mandato. Formada em Direito. Formada em Direito. Saí adiantando matéria da faculdade, fazendo tudo para poder chegar na campanha. Tranquei a faculdade por 6 meses durante o período da eleição. E ele, você não tinha que fazer isso. Eu fiz, pai. Chamei ele numa mesa em casa e fiz, eu sou o candidato. As pesquisas do Estado estão mostrando que eu tenho chance. Agora, eu sou candidata com o seu apoio ou sem o seu apoio. Com o seu apoio, eu tenho chance de ganhar. Sem o seu apoio, eu vou ter os meus votos lá e a gente vê no que vai dar. Aí ele passou uma semana nisso e ele me chamou. Não, minha filha, eu não vou deixar você entrar numa batalha dessa e eu sentar junto. Vamos embora. Rapaz, e a impressão que causa, na verdade, para o Estado é que foi uma indicação do Abraão como prefeito. Dizer assim, não, eu vou colocar agora minha filha para seguir a mesma vertente. E é um choque saber que o prefeito, a princípio, foi contra. Foi contra. A ideia. E aí ficou em segundo plano, então, a ideia de ser prefeita de Paripueira. Um dia a gente chega lá, se a população quiser. Ainda tá nos sonhos. Isso é bom. É bom saber disso. Mas, Cibele, vamos lá. Qual é a sua história com Paripueira, afinal? A gente sabe que vocês toda a vida tiveram residência lá e que você viu Paripueira realmente desenvolver e chegar ao que é hoje, mas falando da pessoa da Cibele, não agora como deputada. Qual é a sua história com a cidade de Paripueira? Olha, inicialmente, na minha infância, a gente morava em Maceió por conta de colégio, estudava aqui. Mas eu costumo dizer que eu realmente sou paripueirense porque trato Paripueira como minha casa, muito mais do que qualquer outra cidade. Paripueira é onde estão os meus amigos de infância. Foi lá que eu cresci, foi lá que eu aprendi a jogar vôlei, por exemplo. Não jogo tão bem como as meninas do Julieta, não, mas dava pra brincar, pelo menos. Elas eram hoje a gente tem pessoas profissionais realmente em Paripueira. Elas eram simpáticas comigo, me deixavam jogar no jogo. Lá estão meus amigos. Lá onde eu passei, lá foi e é onde eu passo todos os verões da minha vida. Assim como muita gente de Alagoas, graças a Deus. Verdade. Paripueira é casa. Não posso explicar Paripueira de outra forma, é casa. Hoje você vê Paripueira como o seu refúgio. Exatamente. Lugar que você pode ir para fugir da loucura que é estar em Maceió, a selva de Maceió, principalmente na Assembleia. Mas depois que eu virei deputada também virou uma loucura, que a gente tem uma responsabilidade muito grande também. Onde tá não deixa de ser deputada, né? E principalmente eu tenho uma responsabilidade grande com Paripueira por alguns motivos. Primeiro, porque é o que eu disse, é minha casa. A segunda responsabilidade com Paripueira é que o prefeito é o meu pai. Então imagina, eu ainda moro com ele, me casei há um mês, você sabe? Mas ainda tô morando com ele, ainda vou passar acho que mais 1 ou 2 meses na casa dele. Tem ciúme do pai, que eu com certeza ainda não grande. Então, tem um prefeito que me cobra e que eu sei a vontade dele de fazer as coisas. Então, tem uma responsabilidade grande de resolver. E o segundo, que o problema quando chega pra mim, ele não é um problema de uma pessoa distante. Ele não é um problema de alguém que eu nunca vi na vida. Ele é o problema da pessoa que jogava vôlei comigo. Da pessoa que ia pra praia. Que me viu crescer. Da pessoa que a gente foi pescar agulhinha na infância. Sei. Então, são os problemas das pessoas que a gente conhece, que a gente entende, que a gente sabe que é real. Que existe o vínculo. Então, são problemas... Se cada problema que chega no meu gabinete eu tenho muita vontade de resolver, esses a gente tem o dobro. Entendi. É muito mais forte. Perfeito. Cibele, mas vamos lá. Seguindo nesse seu viés político, depois a gente entra em outros assuntos. A gente sabe que em 2018, na sua eleição, você usou o tema Juventude que Renova. Me corrija se eu estiver errado. 2018 não, foi fazer diferente. Fazer diferente. Tá aqui tatuado. Isso significa fazer diferente. Significa diferente e aqui tá Alagoas. Alagoas, top. Então vamos lá. Fazer diferente. Você tinha o quê? 22 anos de idade. Quando ganhou a eleição, tinha 21. Não, eu fiz campanha com 20,
Fiz 21 em julho do ano da eleição, ganhei com 21. Ganhou com 21 Ganhei com 21 e 4 meses. E aí se tornou a deputada mais jovem do Brasil. Do Brasil e mais jovem da história de Alagoas. Como é ser a deputada mais jovem da história de Alagoas e do Brasil? Assim, a gente sabe que existe uma falta de... Não é de credibilidade, mas sim de confiança, de credibilidade mesmo, no quesito de idade, né? Quando a gente vê uma figura muito nova, às vezes a gente surge a pergunta, né? Será que ela está preparada para isso? E como foi para você lidar com isso no meio de deputados extremamente experientes que já existiam há vários mandatos? Olha, primeiro, a falta de confiança no político, ela não tá nem só na idade, ela tá em 100%. E aí eu vou dizer para quem não tá assistindo, que a gente não pode nem criticar o eleitor por isso. Ele, por muitas vezes, tem razão. Por muitas vezes, ele olha para o seu representante e não vê alguém que, de fato, entenda os seus problemas, corra atrás de resolvê-los, ou pior, ou queira resolvê-los. Então, a gente entende. Mas falando da juventude, quando eu ganhei a eleição, de fato, eu era muito jovem. Entrei numa assembleia onde a média de idade era o dobro da minha. Se você somasse os deputados, a média de idade ia ir para uns 40 anos. Ou seja, você com 21 anos... Eu com 21. Tinha deputado lá que tinha de mandato mais tempo do que eu tinha de vida. Tinha gente que já era deputado no dia que eu estava nascendo. Ou seja, pessoas extremamente experientes, pessoas que sabiam como toda a máquina funcionava, como fazer. E principalmente, deputada, sendo sincero, sabiam como chegar lá sem muito alarde, sem muito serviço prestado, né? Também. Mas assim, o que é que a gente sentiu? Eu digo a gente porque a minha equipe também é muito jovem. Você conhece? Claro. Toda a minha equipe é composta por... Acho que 99% da minha equipe tem menos de 30 anos. Até hoje. Ou seja, a turma entrou comigo com 21, 22 também. E a gente chegava numa reunião e dizia, a gente vai fazer... E a gente vai usar o slogan na campanha. A gente vai fazer diferente, vai mostrar que a gente consegue. Tive alguns embates no começo do mandato. 6 primeiros meses foram muito duros dentro da Assembleia. Mas, felizmente, eu consegui ganhar o respeito. Eu acho que respeito a gente ganha quando a gente está preparado para o debate, quando a gente estudou para aquilo. Então, até hoje, quando a gente vai para uma discussão na Assembleia, eu faço questão de ler, me inteirar, saber o que eu estou tratando. E preparada. Botar minha equipe para estudar, muito mais do que outras pessoas que não têm esse desafio, talvez da juventude, mas talvez não, tenho certeza. Que isso que também nos ajudou a sair de 38 mil votos para 46. Foi essa trajetória de querer entrar... Basicamente, quase 10 mil votos a mais da primeira eleição. Exatamente. Isso mostra que o seu trabalho vem sendo muito bem aceito dentro da Assembleia, né? E é importante a gente falar sobre isso porque eu acredito, deputada, que a juventude ela tem a força, né? Claro que o que perde em experiência ganha em força de poder chegar, de lutar, de conquistar. E eu acredito que você, sendo uma das mais novas, já provou para o estado de Alagoas que a sua idade não é um ponto negativo, e sim um ponto positivo a ser conquistado. Mas o que eu te pergunto é, dentro dos bastidores lá, você chegou a sofrer muito por isso? Com sinceridade, não. Se falavam alguma coisa, eu não vi. Se faziam alguma coisa, eu não senti. Com muita sinceridade. Aqui eu podia dizer que não, chorar, fazer todo um migué aqui e ganhar likes. Mas não vou fazer isso, não. Dentro da Assembleia, eu não tive essa dificuldade. Eu tive mais essa dificuldade durante a campanha, fora da Assembleia, do que propriamente dentro. Entendi. Quando você entra na Assembleia, seja com 20 anos ou 60, você é deputado. Já era. Sua força é igual de todo mundo. Então, não existe maior nem menor. Não tem deputado maior ou menor. Você tem, talvez, os mais influentes e os menos influentes. Que as pessoas gostam mais e que as pessoas gostam menos. Sim. Mas não existe hierarquia. Tem um mandato. Aquele companheirismo que existe, que eu já presenciei, né, e já lhe vi. E a gente que acompanha as suas redes sociais enxerga que você leva uma boa relação com grande parte de alguns deputados. A gente sabe que sim, politicamente existem alguns adversários, né? Eu digo sempre que política a gente não tem inimigos, a gente tem adversários. Com certeza. Né? Mas, e assim, como é o convívio lá dentro da Assembleia Legislativa com os adversários e com os amigos que você tem? Olha, obviamente tem gente que a gente não tem simpatia política, vamos dizer assim, para ficar bonito no vídeo. Sim. Tem gente que a gente não tem assunto. Mas eu costumo dizer que ali é local de trabalho, ali não é local de embate pessoal, ali não é local de discussões que não sejam
na discussão de um projeto, uma discussão de algo que possa levar a gente para algum objetivo. Então, a gente tem os deputados que são mais próximos. Você está aqui, que você citou no começo. O deputado Mezá, que é um querido amigo que estou fazendo agora na Assembleia. Deputado de primeiro mandato. Tem alguns outros deputados que a gente cria relações pessoais. Sim. E alguns outros que viram colegas de trabalho, como qualquer outra empresa, como qualquer outro trabalho, como Existem qualquer outro local. Que você tem uma maior intimidade e outros que tá lá, é meu companheiro e a gente tá tem fazendo um colega de trabalho e junto. você tem um amigo. Graças a Deus, a gente tem conseguido fazer muitos amigos lá dentro também. Perfeito, perfeito. Deputada, me esclareça uma coisa, voltando para o meio da Assembleia. Como é que funciona a criação dos seus projetos de lei? A gente sabe que hoje, no estado de Alagoas, muitos projetos e muitas leis vigentes partiram da sua autoria e lutas suas. E até quando não foi da sua autoria, você se posicionou de dizer assim, eu também vou brigar por isso aqui, vou abraçar a causa. Quais são os critérios que você usa para criar um novo projeto de lei e para abraçar essas determinadas lutas? Já surgiu o projeto de lei de todas as formas e de várias maneiras. Já teve o projeto de lei que eu criei na hora, acho que é isso, levo para a equipe monta e a gente vai defender. Tem projeto de lei que é uma ideia de alguém que trabalha na equipe, seja da Lise que está aqui com a gente, seja de alguma outra pessoa que trabalha junto com a gente lá, que tem aquela ideia. Já teve projeto de lei de deputados amigos ou vereadores amigos de outros estados que mandam, aqui a gente fez, deu certo. O network, né? Vamos tentar replicar, e a gente replicou. Mas o que a gente tem mais feito ultimamente são ideias que chegam através da sociedade. E essas ideias chegam através do Instagram. Acho que é a grande ferramenta que a gente usa, acho que é a rede social que eu mais uso. As redes sociais. Chega através do Instagram, seja do Twitter, enfim. E chega muito a associação lá no gabinete para conversar. E eu faço questão de atender todo mundo que vai no meu gabinete, eu faço questão. Se eu não estiver lá na hora ou eu não puder atender, faço questão que a minha equipe atenda bem, que o meu advogado converse, que a gente consiga puxar essa ideia. Então, a gente conseguiu vários projetos vindo de ideias de outras pessoas. Projetos, eu vou contar um aqui para vocês. O projeto que liberou o transporte intermunicipal foi uma ideia que surgiu da então prefeita Emanuela Moura, minha mãe, que estava vendo a dificuldade do transporte intermunicipal na Barra de Santo Antônio e levou essa ideia para mim na época da pandemia. Eu passei uma semana estudando o projeto e ela me cobrando, apresente logo, o pessoal está sofrendo. Estuda enquanto ele está andando. E aí a gente apresentou muito rápido, entre a ideia surgir e o projeto se apresentar. Durou coisa de uma semana. Que foi sucesso, porque hoje existe o ônibus vindo de Barra de Santo Antônio, passa por Paripoeira até Maceió, que é uma mão na roda para grande parte da população que trabalha aqui, estuda aqui e precisa vir, né? Então, realmente... Durante a pandemia, Gustavo, esse ônibus foi suspenso. O governo de Alagoas ele baixou um decreto que proibia os ônibus e os táxis de funcionar. E aí, o que aquela lei fazia, o que aquela lei diz? Que em Alagoas, transporte intermunicipal é serviço essencial. O que é que isso significa? Que pode vir alguma outra pandemia, Deus me livre. Pode vir qualquer outro problema social que as rodovias, elas não podem ser fechadas. Os ônibus intermunicipais, os transportes, não podem ser proibidos de trafegar. Por alguns motivos. O primeiro, pelo trabalhador, que realmente precisa trabalhar. O segundo motivo, que em um determinado momento da pandemia, e quem nos assiste deve lembrar, o governo de Alagoas começou a liberar que Maceió voltasse a funcionar alguns espaços. Só que o interior ainda estava fechado. E aí eu lhe pergunto, a população que mora em Paripoeira, que mora na Barra de Santo Antônio, que mora na Barra de São Miguel, em Pilar, nessas cidades da região metropolitana, 50% dela trabalha em Maceió. Verdade. Como é que essa população chega? Então, você estava empobrecendo o interior de Alagoas. Você estava tirando o emprego que estava no interior. Enfraquecendo a economia. Você enfraquece a economia e, literalmente, estava fazendo as pessoas passarem fome. Então, a gente fez esse projeto. E aí, estou dizendo isso porque foi uma ideia que surgiu da minha mãe. Ela viu lá na ponta, ela era prefeita da Barra, viu na ponta o problema, trouxe e a gente defendeu. Então, fica aqui os parabéns à prefeita Manu Moura, né, por estar sempre também preocupada. E assim, Cibele, a gente viu a gente entrou nesse assunto agora de pandemia, e a gente viu que surgiu realmente esse problema de enfraquecer a economia, que não foi culpa de administrações de ninguém, foi um problema social que surgiu, mas vamos lá. Surgiu-se, então, o debate. Fique em casa ou vá trabalhar. Qual foi o seu posicionamento em relação a isso na pandemia? Eu fiquei em casa. Não foi nem discussão, eu fiquei. Passei 4 meses sem sair da minha casa. Óbvio que eu entendo
que nem todo mundo tem o conforto de poder fazer o que eu fiz, infelizmente. As pessoas precisam sair, as pessoas precisam trabalhar. O que eu acho que aconteceu na pandemia é que não precisava ser o 8 nem o 80. A gente tinha que ter comprado a vacina antes, a gente tinha que ter defendido a vacina antes. Se não quisesse tomar, não tomasse, mas a propaganda tinha que ter sido feita de vamos tomar. Sim. E aí, cada um toma a sua decisão pessoal. Aí eu também não vou entrar na decisão pessoal de cada um. Exatamente. Eu tomei. Minha família tomou. Mas se você não tomou... Não, graças a Deus também foi um dos primeiros a... Não é uma coisa que seria da minha alçada. Sim, claro. Principalmente como deputada. Mas eu acho que a pandemia foi um momento difícil e que eu entendo também decisões equivocadas. E aí acho que quem está nos assistindo também tem que parar para pensar nisso. A gente estava num momento que ninguém nunca tinha vivido, que ninguém estudou para viver. Que eu, quando fui candidata a deputada, eu fui candidata dizendo que eu queria defender a educação, que eu queria defender a mulher, e para isso eu estava preparada. Sim. Para uma pandemia, ninguém estava. Então, tiveram erros, tiveram acertos. E eu acho que, se Deus quiser, a gente não vai ter outra, mas se tiver outra, talvez a gente erre menos. Tenha um preparo maior. A gente erre menos. Né? Porque os primeiros tempos da pandemia foi um desespero total, na verdade, por parte da população. E, falando sobre isso, deputada, você trouxe um posicionamento agora perfeito. Eu fiquei em casa, mas eu tenho a consciência de que alguns não podem. E você falou uma frase aí que é importante, que não pode ser o 880. E falando de cenário agora nacional, saindo um pouco de Alagoas, mas trazendo também para o nosso meio de Alagoas. A gente vê hoje um debate gigantesco. E, como você falou, hoje é 880. A gente tem dois extremos. Extrema esquerda e extrema direita discutindo, inclusive na Assembleia Legislativa a gente vê muito isso. Você se identifica com esses extremos ou você parte mais por essa política de centro, de trazer realmente a consciência para o meio político e deixar esses embates de lado? Olha, eu sou de centro. Já fui chamada de esquerdista, já fui chamada de bolsonarista. Depende sempre de quem está olhando e de quem está querendo chamar. Mas eu sou liberal. Acredito que o Estado não tenha que se meter na vida das pessoas. Isso vale para tudo. Você é um cara extremamente religioso. Sim. E vamos falar de igreja agora. Puxar até um tema até polêmico. Vamos lá. De igreja aqui. Eu acredito que as pessoas têm direito a professar sua fé sem o Estado interferir. Verdade. E se as leis da igreja, elas são válidas para a igreja, e para mim são, Sim. Elas podem não ser válidas para alguém, mas o Estado não tem que se meter nisso. O que é que eu estou querendo dizer para resumir a minha frase? Eu até me animei aqui. Se a pessoa quer casar com alguém, para mim a pessoa pode. Se a igreja não quer fazer esse casamento na sua própria igreja, a igreja também pode fazer. Perfeito. Então, eu estou entrando num tema extremamente polêmico, pode ser extremamente criticado aqui. Está até em debate agora, atualmente. Né? Mas o Estado não pode interferir nisso. O Estado, na minha opinião, não tem que se meter na vida das pessoas. O Estado tem que se meter para dar educação, saúde e segurança. Proporcional... O que você quer fazer com a sua vida, com quem você quer casar, o que você quer fazer, não cabe a mim enquanto deputada. Cabe a mim enquanto indivíduo. Sim. Eu, Cibele. Mas a deputada Cibele não tem nada a ver com a sua vida. Então é isso que eu acredito. Perfeito. Acredito que a gente tem que discutir educação, saúde, segurança. Que é a função do Estado. A vida das pessoas, eu não quero discutir, não. Deixa as pessoas... E a gente trazendo para esse meio, hoje, o maior motivo de briga dentro da nossa sociedade é esse, né? O posicionamento de uma direita que segue muito princípios de dizer, não, a gente é cristão e a gente não aceita, a gente não vai querer fazer isso. E do outro lado, está extremamente querendo desconstruir isso e nenhum chega a um consenso. E como você falou, eu tive a oportunidade também de cursar Direito, não concluí a faculdade ainda, mas tive a oportunidade. E a gente estuda o contrato social, né? Que o dever do Estado é justamente esse, é garantir os direitos básicos, a vida, ao trabalho, à saúde, enfim. E cabe a nós, como sociedade, entendermos as nossas funções dentro. Eu digo sempre, Cibele, você entrou aí no assunto de igreja, eu sigo hoje a Assembleia de Deus, a igreja que eu nasci, que fui formado. Graças a Deus, conto nos dedos, digo isso assim, por orgulho a igreja que eu sirvo, que eu nunca precisei ir para outro ministério para me sentir em casa. Né? Que isso é normal e respeito todos os outros ministérios, mas pessoal meu. Você se encontrou desde muito novo. Dentro da Assembleia. E assim, hoje o que a gente enxerga é que a Assembleia de Deus, ela
vem tomando posições e posicionamentos que realmente eles precisam ser um pouco mais duros, mas ao mesmo tempo, o que é que eu sempre prego? Se eu me digo que eu faço parte da Assembleia de Deus, eu tenho que seguir o que a Assembleia de Deus faz. Com certeza. Né? E uma das frases que meu pai me disse quando eu era muito novo é que eu questionei algumas coisas da igreja, deputada, e ele disse assim: Gustavo, você tem quantos anos? Na época eu tinha 15. Eu disse: tenho 15 anos. Ele disse: a Assembleia de Deus tem 95. Não é a igreja que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar a ela. Eu acho que no meio social nós precisamos seguir essa vertente. Peraí, como é que as coisas funcionam? Né? E vamos deixar isso aqui de lado e vamos discutir realmente política, que é o que nos interessa. Exatamente. Né? Para eu explicar com outro exemplo agora, o que é ser liberal para mim. Vou falar de linguagem neutra. Eu acredito que linguagem neutra, se você quer usar, fique à vontade para usar. Agora, se eu quero lhe achar idiota por usar, é direito meu achar. É verdade. Ponto. É verdade. Para mim, o Estado não tem que se meter nisso. É a decisão pessoal de cada um. Se você quer usar na sua vida particular, fique à vontade. O Estado tem que se meter. Vai poder usar na escola? Para mim, não. Aí o Estado tem direito a se meter. Sim. Mas você vai poder usar na sua empresa, na sua vida, você e sua mulher... A empresa Não tenho sendo nada sua, a ver com isso. siga Sendo seu seu chefe deixando. Então, no caso, você Agora, se eu quero lhe achar idiota, eu também tenho direito pra tal. Você não gasta o seu tempo querendo mandar na vida das pessoas. Exatamente. Acho que já tem político demais querendo mandar na vida das pessoas pra gente perder tempo com isso. É verdade, é verdade. E, Cibele, vamos lá. Voltando ao tema dos projetos. Existe um critério de escolha? Eu queria, inclusive, parabenizar a equipe aqui da deputada Cibele, que ela falou aqui já, que é um pessoal muito novo. Tá aqui a Lise, tá aqui o... Venâncio, né? Que são pessoas extremamente preparadas e muito novos, né? E, assim, qual é o critério que vocês usam para dizer assim, poxa, realmente, por isso aqui eu vou brigar, não, isso aqui eu não vou brigar por isso? Acreditar no projeto. Se a gente acredita, a gente vai para cima. Se a gente não conseguiu ser convencido que a gente acredita que aquilo pode ajudar alguém, a gente deixa de lado. Perfeito. É muito aberto, porque, assim... Eu sou uma liberal, então eu não gosto de interferir nem na vida pessoal das pessoas, mas muito menos no comércio das pessoas. Sim. Eu acho que o Estado não tem que se meter nisso. Então eu defendo isso muito abertamente. E a gente defende projetos de economia. Então, tem a lei da liberdade econômica, que eu fui relator e fiz 9 emendas. Tem várias outras leis, como a gente está tentando aprovar para botar o empreendedorismo dentro das escolas, em tempo integral de Alagoas. Mas a gente também defende que fogos de artifício com barulho sejam proibidos em Alagoas porque prejudicam as pessoas. Então, o nosso grande critério é acreditar. Porque se a gente não acreditar, não adianta fazer o que a gente está fazendo. Se a gente não tem vontade de lutar por aquilo, a chance de a gente aprovar é muito pequena. E a partir do momento que você acredita, por mais que alguém diga que isso aí não vale a pena você comprar, e que alguém chegue para você e diga, Cibele, não defenda isso, você vai seguir até o final. Quem me acompanha sabe que eu me envolvo em polêmicas de vez em quando, porque quando eu acredito, a gente vai até o fim. É verdade. É verdade. Dentre os seus projetos, surgiu o projeto agora dos absolventes, que foi até recentemente, me corrija se eu estiver errado, autorizada a lei, não é isso? Ela foi promulgada, que zerou o imposto sobre os absolventes. A gente fez essa lei, acho que tem 2 anos, Lise. Foi aprovada? Ela foi aprovada em 2021. E aí ela tem vários artigos e a gente está correndo atrás para que o governo coloque ela 100% em prática. O então governador Renan Filho começou uma parte importante dela, que foi a entrega dos absolventes para as meninas da educação. Para quem está assistindo e ainda não me viu falando desse tema, que é raro, se a pessoa já me assistiu, a pessoa já viu. Uma a cada 4 meninas já deixou de ir à escola, já faltou aula, porque não tinha absolvente. Um item simples, relativamente barato, mas que, infelizmente, quando a gente olha para a montagem das famílias, quem fica com dinheiro é o homem. E esse, por muitas vezes, não vê a necessidade, não enxerga a necessidade de gastar aquele pouco dinheirinho que eles têm, às vezes é só o Bolsa Família, Sim. com esse item. E aí essa menina fica sem o absolvente. Fica sem estudar. E falta aula. Quando essa menina falta aula, isso corresponde a uma média de 3 meses por ano. Se essa menina falta aula, ela está deixando de se alimentar, ela está deixando de estar no local seguro, no local que ela vá se desenvolver, para muitas vezes estar num ambiente hostil, um ambiente violento. Então, a gente entrega esse absolvente, o governador Renan Filho, na época, começou essa entrega, o governador Paulo Dantas continuou.
Quando chegou, acho que em março desse ano, essa entrega foi suspensa porque teve um problema na licitação. Troca de governo. Sim, sim. E aí, existia um problema na licitação desses kits. E aí o governo começou a correr atrás da licitação. A gente cobrou. E aí, quando foi esse domingo, o governador Paulo Dantas, ele retornou a entrega, anunciou o retorno da entrega, a gente ficou muito feliz. E decidiu pegar mais um ponto da nossa lei e colocar em prática de novo. Agora, o Estado, ele zerou o ICMS para as compras públicas. Muito. E aí, quem está nos assistindo pode entender por que isso. Hoje, o Estado de Alagoas consegue comprar absorvente 25% mais barato. Isso significa que, além do governador não ter mais desculpa de dizer que não tem dinheiro, mas nenhum outro governador vai ter desculpa dizendo que não tem dinheiro. Na verdade, o dinheiro público, porque a gente sabe que esse dinheiro vem de impostos De imposto, pagos. claro. Então, o dinheiro público está sendo economizado até através dessa lei. E aí, quando ele zerou isso, isso também pega os municípios. Então, em Paripoeira, a gente já tem a entrega do absorvente nas escolas, Sim. mas baixando 25%, também ficou 25% mais barato para Paripoeira. Ficou 25% mais barato para os municípios que ainda não entregam, para que possam entregar. Perfeito. Então, a gente consegue ampliar essa rede de entregas, fazendo com que as meninas fiquem na sala de aula. Deputada, existe a intenção futura de que esse projeto de lei seja abrangido para 100% do Estado? O governo do estado ele já entrega para 100% das escolas estaduais. Sim. E aí a gente está trabalhando aí a conscientização, pedindo aos vereadores dos outros municípios, pedindo a quem nos assiste, aos prefeitos, que também implementem na sua rede municipal. Porque a gente tem a teoria de que o prefeito, a prefeitura cuida dos mais jovens, da infância, só que a prefeitura cuida até o 9º ano. Uma menina aí já de quase 15 anos, por muitas vezes. Essa menina, e hoje a menstruação vem cada vez mais rápido, às vezes essa menina menstrua já desde os 10, 11. Isso mesmo. Tem criança hoje Até menstruando com 8, 9. É verdade. Então, é um problema que ele não é só dos mais velhos, das mais velhas. A gente também precisa trazer. E que a menstruação não é um problema para eu me corrigir. O problema é a falta do absorvente. Claro. Para não ficar mal interpretado. Não, perfeito, perfeito. Cibele, me diga uma coisa. Você, como mulher, a gente sabe que as mulheres hoje, infelizmente, digo isso porque eu acredito que a mulher ela tem uma capacidade que nós homens não conseguimos ter. Eu discuto isso o tempo todo com minha esposa, que minha esposa consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E se ela me colocar para assistir e tentar conversar comigo, eu não consigo responder do jeito certo. Então, assim, vocês mulheres hoje são minoria dentro da Assembleia. E você realmente é essa defensora dos direitos. E eu acredito que um homem não teria, não é a capacidade, mas não teria esse olhar atento a uma situação, por exemplo, como essa dos absolventes, porque a gente sabe que existe, mas a gente não passa. Então, quando a gente não passa, a gente não sente. E como é para você, dentro da Assembleia, também ser uma representante das mulheres lá dentro? Bom, a pauta feminina é uma pauta recente da política brasileira. Se a gente for olhar, as mulheres brasileiras votam há menos de 100 anos. Sim. É tudo muito novo, tudo muito prematuro. Verdade. A gente tem na Assembleia hoje 6 deputadas mulheres e a maior bancada feminina da história de Alagoas. E a gente ainda não representa nenhum terço da Assembleia. São 25 hoje? São 27 deputados, 6 mulheres. E a maior bancada da história. O mandato passado também tinha sido a maior, tinha sido 5. Eu espero que no próximo tenha 7, no outro 8. E a gente vai crescendo. Mesmo que gradativamente, mesmo que devagar, mas que cresça. Sim. Então é uma pauta recente. É uma pauta que a gente tem que quebrar a cabeça das pessoas. Mais do que ter mulheres na política, e que é extremamente importante. A gente precisa ter mulheres nos cargos de poder. O governador Paulo faz isso e é importante. A gente tem em Alagoas hoje o estado que é mais comandado por mulheres do país, que tem mais mulheres secretárias. Isso é extremamente importante. Porque, mais do que ter uma mulher deputada, você precisa ter mulheres nos bastidores também. Então, por isso que eu faço questão de minha chefe de gabinete também ser uma mulher. Porque a gente consegue discutir esse espaço. E feliz eu vou ser, eu só vou achar que a gente está incluso 100% quando a gente tiver 50%, não quero nem mais que isso, 50% do parlamento, mas também 50% das assessorias. Que a gente faça parte de todo o contexto. Sim. Porque eu tenho um homem da minha equipe. E por que tem deputado que não tem mulher na equipe dele? Verdade. Isso é uma pergunta a gente se fazer também. Não é só a falta de conseguir o voto e chegar lá. A gente, às vezes, não tem acesso, não tem espaço no bastidor. Que aí, para chegar lá, é mais difícil.
que é o mais importante. Se você não passa pelo bastidor, como é que você chega na frente, frente dos holofotes? Perfeito. Então, digamos que você, como mulher lá na Assembleia Legislativa, mesmo estando nessa desvantagem, você tem esse entendimento. Existe hoje uma discussão a nível global que eu acho que hoje é um dos pontos cruciais da nossa sociedade. O que é que o pessoal está discutindo? Quesitos de cotas, espaços, não só para mulheres, mas também para pessoas negras, para comunidade LGBT, enfim, e vem sendo discutido isso. Você acha que isso realmente deveria ser um critério de escolha? Não, sou contra. E sou mulher e sou contra. Eu vou explicar por quê. Existe uma discussão no Congresso Nacional da discussão sobre cotas para cadeiras de deputados, porque isso aceleraria que as mulheres entrassem na política. E eu acredito que o Brasil é um país democrático. Pelo menos a gente tenta ser assim. É verdade. E em uma democracia, quem define os governantes, quem define quem controla as coisas, quem monta as leis, é a população. Então a gente tem que mudar. É mais difícil o que eu estou dizendo de fazer, mas eu acho que é o correto. A gente tem que mudar primeiro a cabeça das pessoas para as pessoas naturalmente colocarem mulheres no poder ou qualquer outra classe ou qualquer outro... A gente tá falando de um nível cultural, na verdade. A gente tá falando de cultura. Só que na hora que a gente chega, vamos pensar na Assembleia de Alagoas, a gente bota 50% das cadeiras para mulheres. Isso pode não representar a vontade do eleitor. Eu acho que a vontade do eleitor ela tem que ser respeitada independente de eu concordar ou não. E tira até E eu acho que a gente tem que ter mais mulheres, eu acho que a gente tem que ser 50% das mulheres, mas quem tem que definir isso é o eleitor. E tira até a autonomia das mulheres, né? Porque a partir do momento que a gente estabelece cotas, alguém vai surgir e dizer que as mulheres não chegaram lá por mérito próprio. E sim porque se utilizaram de uma cota que foi dada. Então, eu acho que tem que ser uma mudança cultural. É mais difícil, é mais lento, é mais trabalhoso. A gente tá há 100 anos e a gente ainda não conseguiu chegar em 50%. Talvez daqui a mais 100 é a hora que a gente vai conseguir. Talvez eu nem veja isso. Sim. Mas a gente tem que respeitar a vontade das pessoas. Se, infelizmente, a nossa sociedade ainda não chegou nesse nível que eu gostaria que tivesse chego, a gente vai ter que trabalhar para fazer com que ela chegue. O povo é soberano. O povo é soberano. Perfeito. Cibele, vamos fugir um pouquinho aqui para a gente caminhar já para o final do nosso programa. Mas... tratando um pouquinho não a deputada Cibele agora, a pessoa da Cibele. Vida pessoal, casamento, correria, a gente sabe aí que você casou agora, tá muito feliz, mais sorridente, né? E como é conciliar a sua vida pessoal sendo jovem, tendo vontade de sair, de se divertir e ao mesmo tempo, deputado que você não deixa de ser em nenhum momento. Onde você tá, eu tenho certeza que tem pedidos. Eu vi um negócio na internet esses dias que diz o seguinte: quando você olha alguém que diz que faz academia bem, come direito, trabalha bem, dorme na hora certa e ainda consegue dar atenção para todo mundo, é porque ela tá fazendo tudo mal feito. Verdade. Então, não vou dizer que é fácil, não, é difícil. Às vezes a gente tem que fazer mais puxar um pouquinho menos pro outro. Agora, nesse período do casamento, eu precisei dar um pouquinho mais atenção para minha vida pessoal, para poder organizar as coisas, poder casar, poder fazer tudo direitinho. Ao mesmo tempo que a gente volta do lua de mel, eu olhei pro Rominho e fez: agora é meu tempo de voltar 300% pro meu mandato. Exatamente. E a gente tá correndo com tudo. Então é uma loucura. Não é fácil não, é uma loucura. Mas a gente vem dando conta. Normalmente assim, mulher sai fazendo malabarismo e vai dando conta. Falou, a mulher consegue conciliar sim e assim... abdicações, né? A gente que vive essa vida pública, eu me enxergo muito assim também. É porque toda a minha vida, meu pai sempre foi o pastor da igreja, então muitas das coisas que eu fazia refletia diretamente, não no Gustavo, mas o pastor, que nem filho do pastor, é que nem você, a deputada. Mas eu acho que rede de apoio, assim. Quando a gente fala da deputada Cibele, não sou só eu. A deputada Cibele engloba uma série de pessoas. A Lise que tá aqui. Dá pra jogar a câmera na Lise pra ela sorrir? Não, né? Vem cá, Lise. Vem cá. Vem aqui. Venha, por favor. Vem aqui. Você vai postar no seu Instagram pra dar seguidor pro Gustavo. Pronto. A Lise que tá aqui. Pode voltar. Por exemplo, a Lise faz parte do deputada Cibele. Sim. O Venâncio que tá aqui. Venâncio, vem aqui também pro povo ver. Vem, chega. Eu tô mexendo no teu podcast depois. Não, perfeito. Chega, isso é importante. E aí, pessoal? Faz parte disso.
Eu tenho uma rede de apoio profissional, de profissionais que dão conta do recado. Sim. Eu passei 15 dias agora viajando. Meu mandato seguiu tocando tudo. As nossas leis sendo aprovadas. A gente aprovou acho que 2 leis enquanto eu estava fora do país, inclusive. Então as coisas foram tocadas sem necessariamente precisar da minha pessoa fisicamente. A equipe trabalhando mas a minha na rua. equipe está muito boa. Na minha vida pessoal, eu também tenho uma rede de apoio muito grande. Minha mãe, meu pai, Rominho... A gente também consegue tocar. Então, quando eu talvez não consigo estar 100% fisicamente, graças a Deus a gente conseguiu montar pessoas que me ajudam muito. Então, adaptar a Cibele Moura não sou só eu, não. Sim. Não tem como dizer que sou só eu, não. Perfeito. Entendi, perfeito. Cibele, pra gente encerrar o nosso programa hoje aqui, esse primeiro episódio do podcast, eu queria que você trouxesse um tema que você pretende discutir, algo que você queira falar para o eleitor, para o pessoal que está assistindo, o telespectador que está assistindo esse programa, que é algo seu, que você gostaria de compartilhar com a gente e dizer que, para mim, foi uma gratidão muito grande, é uma honra muito grande ter você aqui ao meu lado. Né? Eu acredito que nós que somos jovens, nós temos sim força, garra e possibilidade de mudar a cultura do nosso país, porque a gente discutiu aqui cultura, e cultura ela não se muda de uma hora para outra. Cultura é uma coisa que eu tenho que plantar na cabeça da minha filha, para minha filha ir prosseguindo com isso. Então, deixa aí para o nosso telespectador um tema que você queira compartilhar com a gente, alguma palavra que você queira dizer. Falar de Paripoeira, posso? Fique à vontade. Falar para o nosso telespectador... Não sei falar essa palavra. Telespectador. Isso aí. Falar para quem está nos assistindo de Paripoeira, mais fácil. Perfeito. Dizer a vocês que, além de tudo, Gustavo, é um prazer estar aqui. Gustavo é um menino de ouro, trabalhador, esforçado. Obrigado. Um cara que luta pelo que acredita. A gente pode, muitas vezes, até discordar do caminho, Sim. como já aconteceu. E, ao mesmo tempo, concordar com o final que a gente quer chegar, que é o bem de Paripoeira, que é o que a gente acredita. E dizer isso também para quem nos assiste. Quem é de Paripoeira, eu tive muito voto lá, mas eu também... Teve gente que não votou em mim, preferiu votar em outras pessoas, e eu respeito muito. Mas dizer a quem nos assiste, a que votou, principalmente, mas também a que não votou em mim. Dizer a Paripoeira que eu tenho muito orgulho de ser de Paripoeira. Paripoeira tem uma adaptada de casa, que luta todos os dias, que luta pelo filho do meu eleitor, mas estou lutando para que a filha de quem não votou em mim também tenha um absolvente na escola, tenha merenda de qualidade, para que quem não votou em mim possa ter segurança pública, para que quem votou em mim possa ter uma escola com a melhor qualidade possível. A minha luta é, antes de mais nada, por Paripoeira. O voto, daqui a 3 anos eu vou bater na porta de vocês, e se vocês acreditarem que vale a pena, vocês votam. É uma Até lá, consequência. a gente vai trabalhar por Paripoeira com muita vontade, sem correr atrás de voto, correndo atrás apenas de melhorias. Perfeito, muito bom. Então, gente, a gente queria encerrar aqui o primeiro episódio do Pariscast, né, com a nossa convidada especial, que é a deputada Cibele Moura. E a gente fica feliz, deputado, de ver realmente seu compromisso. E é uma das coisas que eu conversei aqui com a deputada, que a gente não queria que é a pessoa da deputada, e sim a Cibele. E essa é a Cibele, essa é a pessoa que está nos bastidores. E para mim é uma alegria muito grande, deputada, poder contar com você, com o seu apoio e você lutando por nós lá. Então a gente vai encerrar aqui o primeiro episódio do Pariscast. Tá? Eu queria agradecer aqui mais uma vez o deputado Mesaque pela ajuda, a deputada Cibele por nos atender. Se chamar o Mesaque, me chama para eu ajudar na entrevista. Vamos. Vamos fazer um programa conjunto aqui. E o tema sempre vai ser a melhoria, o benefício de Paripoeira. Nós vamos gravar novos episódios e a gente sempre vai trazer novidades para aqui para Paripoeira, porque eu tenho certeza que Paripoeira ela precisa sim cada vez mais buscar o melhor, não a nível de apenas políticos, mas a nível de sociedade. E nós podemos fazer o melhor juntos. Então, meu muito obrigado a você, telespectador, que ficou até aqui. Deus te abençoe. Vamos embora.